paz a todos, na parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria a gente estar aqui reunido, particularmente, porque a Stephanie está aqui com a gente. E agora, no nosso primeiro dia como noivos, pela graça do Senhor Jesus. É uma grande alegria a gente estar aqui junto com a igreja. Vamos começar a nossa escola bíblica, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas 2, nós leremos do versículo de número 8 até o versículo de número 20. Lucas 2, de 8 ao 20. Nós podemos ler de forma alternada. Quem não está com a mesma versão, podemos acompanhar aqui na tela. Eu vou ler os versículos de número par e os irmãos leem os versículos de número ímpar. Leiamos a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Foram depressa, encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque assim como nós temos falado aqui, assim como temos cantado, ó Pai, a nossa maior alegria é o Senhor ter enviado o Teu Filho para morrer no nosso lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor se fez homem, ó Pai, e o Senhor veio por intermédio de nós, ó Pai, demonstrar o Teu grande amor e a Tua grande misericórdia. Senhor Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, fale a nós por intermédio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Assim como nós já temos falado, Senhor Deus, abra a nossa mente, o nosso coração. Senhor Deus, renove-nos na santa palavra do Senhor. É no santo nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Amém, meus irmãos. A gente vai estudar essa semana, na quarta-feira, nós celebramos o Natal, né? E é uma das datas mais importantes para o povo que se reúne no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos sobre o Natal. E nesse pequeno texto que nós lemos, do versículo 8 ao versículo 20, nós nos ateremos principalmente dos versículos 10 ao 14. Olhemos lá ao versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. É interessante que o primeiro evangelista do Novo Testamento, o anjo, o mensageiro do Senhor,
A primeira coisa que ele fala quando ele se apresenta aqui aos pastores, mas também quando ele se apresentou a Maria, quando ele se apresentou a José, quando ele se apresentou a Zacarias, ele falou: não tenha medo. É muito interessante a gente parar para refletir por que o anjo do Senhor já se apresenta na seguinte questão, na seguinte ponto: não tenha medo. A gente sabe que desde a queda o medo faz parte da nossa vida e ele faz parte do nosso presenciamento diante do Senhor Deus. Quem lembra aqui qual que foi o primeiro momento que o ser humano teve medo na história? Primeiro momento na Bíblia onde é dito que houve medo por parte do ser humano. Quem aqui lembra? Quando eles caíram e se esconderam, exatamente, né? Vamos abrir lá rapidamente em Gênesis 3, que é exatamente o texto que os irmãos acabaram de falar. Gênesis 3, versículo de número 10. Algum irmão lê para a gente, por favor? Gênesis 3, 10. Exatamente. Aqui é o primeiro momento que a gente vê que o ser humano passou a se atribuir desse sentimento de medo, de temor da parte do Senhor. A gente sabe que antes da queda, o ser humano ele tinha pleno relacionamento com Deus. Todos os dias a palavra fala que o Senhor Deus, ele descia ao jardim na viração do dia e o ser humano estava em pleno relacionamento todos os dias com o Senhor. Mas a partir do momento que o homem decidiu se rebelar contra Deus, veio a vergonha da sua nudez, da sua pecaminosidade, e então surgiu isso, que foi o medo. E, não obstante, o Senhor Deus foi gracioso. Nós sabemos que naquele momento, ele não matou o ser humano. Deus teria todo o direito de fazer isso, mas aprove a Deus escolher sacrificar um animal, apontando para tudo aquilo que ele haveria de fazer. Vamos correr para o versículo de número 15 agora, onde a gente vê o primeiro manifestação do Evangelho no Antigo Testamento. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é a primeira vez que o Senhor Deus ele dá as boas novas da salvação, de como aquela história mudaria. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, meus irmãos. É por isso que a gente está aqui juntos na casa do Senhor. É porque Deus enviou o seu Salvador. Deus enviou o nosso Salvador. Deus cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus. Deus enviou aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Mas antes dele pisar na cabeça da serpente, ele foi enviado como homem. Ele teve que nascer como um menino. E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. É triste a gente pensar esse afastamento do ser humano com o seu Criador, com o seu Deus. A gente sabe que toda vez que Deus se manifestava desde esse momento ao ser humano, o ser humano teve grande temor, o ser humano teve grande medo. E quem aqui nunca teve medo de Deus? Só eu que tive medo de Deus alguma vez? Eu pego de exemplo aqueles belos e estrondosos trovões de Uberlândia que nós temos de madrugada. E eu falo para vocês, eu já acordei com aqueles trovões muito fortes e falei, hoje o mundo acaba. A primeira coisa que acontece na nossa natureza é falar, Senhor Deus, me perdoa. Porque o mundo acaba hoje e nós vai todo mundo para o céu. Imaginem bem, um trovão, algo que é parte da criação, nos amedronta, às vezes nos assusta. Agora, desde que o ser humano foi corrompido, então esse medo veio da parte do homem para com seu Criador. Quanto mais vendo aquele que é o Criador dos trovões, aquele que é o Criador de todas as coisas. E a gente vê que em todos os momentos que Deus
se apresentou ao homem, o homem pensou que iria morrer. O homem, com grande temor, falou: eu vou morrer porque eu vi a manifestação do Senhor. Vamos abrir lá rapidamente para pegar um pequeno exemplo em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Nós sabemos que no livro de Êxodo é onde o Senhor Deus, após ter tirado o seu povo do cativeiro do Egito, ele leva esse povo rumo à terra prometida. E ele caminha constantemente com o povo, de dia em nuvem, de noite em coluna de fogo, para aquecer o povo. E esse povo havia visto que Deus era com eles, e mesmo assim, olhem o que acontece. Versículo 18 ao 21, o povo, eles ficam amedrontados, porque ali Deus haveria de descer à terra e estar no meio do seu povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som de trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, olhem bem para vocês verem, meus irmãos, o povo da aliança, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, o seu Deus veio ao seu encontro e os libertou da escravidão, e eles falaram: não fale Deus conosco, porque aquele povo estava cheio de medo, porque aquele povo tinha medo de que Deus os destruiria. Por quê? Porque eles sabiam que eram pecadores, porque o Egito ainda estava neles, porque o coração deles ainda estava afastado de Deus, porque os seus corações eram incircuncisos. E eles falaram a Moisés, Moisés como tipo de Cristo, como quem representava Cristo: vá você na presença de Deus e nos represente. Então a gente vê profetas também que tiveram a revelação da parte de Deus e caíram doentes, quase que como mortos, por algo tão grandioso, tão maravilhoso que é o nosso Deus. E Deus permitiu que houvesse toda essa cena de trovões, de nuvens, de fumaça saindo da montanha, para que o povo soubesse que eles deveriam sim temer ao seu Deus. Eles não poderiam tratar o seu Deus como qualquer um. Eles teriam que ter reverência ao seu Deus. Eles não poderiam subir a montanha de qualquer maneira. E é isso também que a lei representava. A lei representa o nosso afastamento da parte de Deus. Só que o anjo, ele não parou por aí. Os irmãos podem voltar lá ao Evangelho de Lucas. Ainda no versículo 10, ele fala que não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o anjo do Senhor, ele já tirou a primeira coisa de questão, o primeiro afastamento do coração do ser humano, que é o medo, porque sabia ele que alguém da parte de Deus estava se apresentando a ele, mas é que o anjo começou a trazer o santo evangelho de Deus, e daí ele fala: eu estou trazendo boas novas, de grande alegria, a verdadeira alegria que nós devemos ter diante de Deus. Nós sabemos que nós devemos ter temor, devemos sim saber quem realmente é o nosso Deus, o quão grandioso é o nosso Deus. Mas o Evangelho parte a partir desse momento que não é mais o medo, não é mais o temor apenas, mas assim agora nós estamos voltando àquele sentimento do jardim antes da queda. Uma alegria, um sentimento de querer estar na presença do seu Deus, um sentimento de estar feliz na presença do seu Criador. E é isso que o anjo vem anunciar. Ele fala: estou aqui para lhes trazer boa nova, boas notícias. O evangelho que lá de trás havia sido anunciado chegou. É agora o grande momento.
E a gente vê Deus se dispondo a anunciar o evangelho a diferentes tipos de testemunha. E ele traz essas boas novas de todos os cantos para encontrar com o seu Messias, com o seu Salvador. E ele fala, que hoje, no versículo 11, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu Messias, assim como Ele havia prometido lá no profeta Miqueias, na pequena cidade de Belém, a qual não era das maiores entre Judá, mas que dali sairia o Salvador de todo o povo de Deus, de todos aqueles que são chamados pela sua grande e bela vocação. E ali Deus cumpre a sua promessa. Cumpre a sua promessa de forma de que a nós só nos resta nos rendermos à gratidão, ao louvor, à alegria. A alegria deve fazer parte das nossas vidas todos os dias, a partir do momento que nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa. Às vezes, muitas situações podem surgir na nossa vida que nos trazem tristeza, que nos trazem insegurança, ansiedade, às vezes temor do que está pela frente. Mas nós, olhando e crendo naquilo que Deus já fez por nós, isso já é motivo suficiente para nós estarmos em plena alegria. Eu pego um exemplo de um pastor batista, ele chama Jonas Madureira. E o seu professor, ele confrontou lá na sala dele, curso de filosofia, e ele falou que ninguém é plenamente feliz. Daí, Jonas Madureira falou, eu sou plenamente feliz. Daí, só que aqueles professores difíceis, ele falou que ele ficou feliz, que na mesma hora que ele falou, o sinal já tocou. E o professor não teve tempo de contradizer ele. Mas na hora do intervalo, esse professor procurou ele pela faculdade e foi ao encontro dele. E ele falou assim para o seu professor, olha, professor, vocês têm pequenos momentos de felicidade, mas uma vida de tristeza. Eu também tenho tristezas, mas são pequenos momentos. E uma vida de felicidade. A gente sabe que as tristezas passam pela nossa vida, a dor, o sofrimento, isso até é muito importante para nós. Só que a nossa plena felicidade e alegria é garantida em Cristo Jesus. Naquilo que Deus prometeu, e não só prometeu, como cumpriu. Então, isso já mostra que a nossa fé e a nossa esperança não é vã. Porque nós não somente lemos e cremos, mas reconhecemos que Deus já cumpriu aquilo que fez. Então, continuando no texto, o evangelista angelical, ele fala sobre essa alegria que Deus nos dá, que é uma alegria plena, eterna, é uma alegria que vem de Cristo, que esse mundo não pode nos comprar, que esse mundo não pode nos oferecer. E nós sabemos que é essa alegria que nos fortalece. Por isso que nós devemos sempre no nosso coração e na nossa mente voltar-nos ao Evangelho. Às vezes os momentos que nós corremos o risco de nos perdermos pelo caminho são os momentos onde o Evangelho mais está longe do nosso coração e da nossa mente. Porque nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós. E nós deixamos de ver aquilo que Ele tem feito por nós. Tudo aquilo que ainda assim, apesar de já nos ter dado tudo em Cristo Jesus, Ele ainda tem nos dado muito mais. Então, que nossos corações, todos os dias, se lembrem que Deus enviou o seu Filho, que Deus se fez homem, se despiu da sua glória e caminhou entre nós ensinando e se entregando na cruz em nosso lugar. Isso é o que vai nos fortalecer. E nós, assim, quando nós nos colocarmos em posição de decisão entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, pelo Espírito Santo, nós teremos a luz de reconhecer que às vezes o que está na nossa frente parece ser uma grande alegria, algo que vai ser muito bom para nós,
mas reconhecer que é uma alegria passageira desse mundo que às vezes está se colocando acima da alegria eterna de Cristo Jesus. Toda a alegria desse mundo, ela deve vir da parte de Deus e deve ser para a glória de Deus. Então, no versículo de número 12, o evangelista, o anjo, diz o seguinte: isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Deus, ele anunciou àqueles pastores que a sua promessa havia sido cumprida. E a gente sabe que naquele momento estava acontecendo algo diferente em Israel. O imperador, havia mandado fazer um recenseamento, fazer a contagem das pessoas de cada região, de cada nação, de cada local, e todas as pessoas tinham que voltar para a sua cidade natal. Como José era de Belém, ele teve que levar sua família de volta a Belém. Nós conhecemos toda a bela história, mas uma história não tão atrativa, aos olhos do ser humano. Porque se nós pensarmos que Deus, ele havia de enviar o seu filho para nascer de um ventre humano, o Deus menino, Salvador de todos os seus, o Rei verdadeiro. Nós, o que nós esperamos? Nós esperamos grande pompa, nós esperamos grande brilho, nós esperamos, às vezes, nascer no meio da realeza, no quarto mais amplo de um palácio, ali onde todos podem se reunir em volta dele com ouros, com pedras preciosas, com muitos súditos, com tudo o que há de bom e de melhor desse mundo. Mas a gente sabe que não foi isso que os pais de Jesus encontraram. Eles foram para Belém e não encontraram nenhuma estalagem, nem um quartinho de um hotel para se repousar, para passar aquele momento que seria um momento delicado, que é o momento do parto. E a gente vê que eles tiveram que ir para um local não muito atrativo também, um estábulo. Quem nos dias de hoje pisa num estábulo? Hoje nós todos morando na cidade é muito difícil, Mas no estábulo nós sabemos que é onde ficam os animais, é onde os animais se abrigam, principalmente naquela região onde havia um inverno realmente que pudesse ser perigoso para os animais. E é onde os animais também se alimentam e é onde os animais também defecam. Então, é um local muito simples. É um local que não é para os seres humanos. É um local para os animais. Só que é o local onde Deus escolheu para o seu filho nascer. Nós sabemos que nada acontece sem a permissão e o propósito de Deus. E Deus escolheu esse local para manifestar a sua glória. Já mostrando desde cedo, desde o nascimento de Cristo Jesus, que não é pelos olhos dos homens, que não é segundo os parâmetros humanos de realeza e de glória. Mas Deus escolhe pela simplicidade, pela humildade, mostrar que a glória não é das coisas desse mundo. A glória que Cristo veio nos trazer é muito além do que nós temos para oferecer. É muito além do que os homens podem oferecer para Cristo Jesus. E ali ele nasce e é colocado na manjedoura, ali naquele local onde os animais se alimentavam. E pensem vocês, meus irmãos, algo que havia já sido prometido há muito tempo ao povo de Israel. Eles sabiam que o Messias haveria de vir. Nem todos esperavam. Havia os que esperavam o Messias, havia os que ansiavam pelo Messias, o seu Salvador, mas haviam aqueles que já tinham se esquecido, nem pensavam tanto assim nessas coisas. Mas Deus fala: este será o sinal para vocês. O Salvador que vocês estão esperando, o Messias que eu prometi, vocês irão encontrá-lo enrolado em faixas numa manjedoura. Não tem como errar, meus irmãos? Não tem como errar, encontrar um bebê num estábulo, encontrado em faixas numa manjedoura, porque os bebês desse mundo, eles não nascem assim. Os bebês desse mundo não são colocados
numa manjedoura, num coxo. Mas Deus colocou isso por sinal para o seu povo. Deus colocou isso por sinal e encaminhou esses pastores ao encontro do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que muitas vezes nós nos questionamos a respeito da nossa glória? Porque muitas vezes nós, é claro, nós trabalhamos, nós nos dedicamos na presença do Senhor e nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas soberbas sem percebermos, pessoas orgulhosas, pessoas que muitas vezes querem chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereço muito mais. Deus, eu tenho pouco. Eu mereço muito mais do que eu estou tendo aqui. Isso que está acontecendo comigo eu não mereço. Deus enviou seu Filho dessa maneira. Aos nossos olhos, um rei, um salvador não merecia esse tratamento, esse nascimento. Se a gente fosse se reunir enquanto igreja e a gente pensasse e recebesse a mensagem que o nosso salvador nasceria hoje, a gente faria uma enorme vaquinha para pagar o melhor hospital dessa cidade, para pagar o melhor quarto, e levaria tudo quanto é presente, reuniria toda a cidade. Só que não foi assim que Deus quis. E Ele nos ensina e nos confronta a respeito do exemplo que Cristo Jesus nos dá. Porque a glória de Cristo estava no Evangelho do Reino. A glória de Cristo estava em fazer a vontade do Pai. E assim também nós devemos pegar o exemplo da manjedoura, o exemplo da simplicidade do bebê, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e trazer para o nosso dia a dia. Falar: Senhor, eu tenho tudo o que eu tenho, é muito mais do que eu mereço. Porque unicamente o que eu mereço, realmente, é a condenação. Só a condenação que eu mereço nessa terra. Bastasse o primeiro pecado que nós já cometemos antes de completar 1 ano de idade, Deus já poderia nos fulminar. Bastasse a nossa natureza, o nosso DNA adâmico. Se Deus quisesse lá atrás no Jardim do Éden ter destruído a raça humana naquele primeiro momento da queda, Ele já poderia. Porque o ser humano fez por merecer. E nós fizemos por merecer. Então, da parte de Deus, nós não merecemos nada. Por isso é chamado graça. Por isso é chamado dom de Deus. Um presente, algo que nós não fazemos por merecer. Não é um salário. Nosso salário é a morte. Aquilo que nós conquistamos é a morte e a condenação. Só que aquilo que Deus nos traz é a sua graça e misericórdia. Esse é o motivo de alegria para as nossas vidas. Esse deve ser a força motriz dos nossos dias. É isso que deve nos fazer nos levantarmos de manhã, encararmos todos os dias na presença de Deus e na presença dos homens, trabalhando, lutando contra a nossa carne, contra o pecado, contra o diabo e as suas setas, contra as ambições que às vezes nos colocam acima de Deus. Quantos de nós já perguntamos o que o Senhor quer para as nossas vidas? Quantos de nós já colocamos decisões na presença do Senhor, a decisão que naquele momento era a mais importante na nossa vida, e falamos: Senhor, é isso que o Senhor quer? Se não, tudo bem, a tua graça me basta. E é isso que deve ser no nosso coração, a graça do Senhor Jesus nos bastar, ela ser suficiente, porque a partir do momento que nós temos plena alegria e satisfação no Evangelho e na salvação de Cristo Jesus, todas as outras coisas são mais soma ao nosso louvor, são mais alegrias à nossa glorificação a Deus. Então, uma conquista, um trabalho, um sonho realizado, uma viagem, uma família, um filho, todas as coisas são lucro, assim como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até a morte é lucro, para quem tem Cristo como a sua vida. Todas as coisas nessa vida, a partir da salvação em Cristo Jesus, são lucro. Então, a vida do povo de Deus deve ser uma vida de glorificação a Deus. Deve ser uma vida de louvor ao Senhor Deus. É isso que os anjos vieram nos mostrar. É isso que os anjos vieram falar aos pastores, ao seu povo
Glórias dai, porque é enviado o menino Deus, o seu Salvador. E é isso que os anjos se apresentam aos pastores. Vamos dar continuidade no texto. Versículo de número 13. 13 e 14. Outro irmão lê para a gente, por favor. Isso, 14 também. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A gente vê aqui que aparece o exército celestial, os anjos de Deus, mostrando àqueles pastores que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E todos aqueles anjos, nós podemos imaginar, povoando os céus na frente daqueles pastores e louvando e bendizendo o nome do seu Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eles falam aos homens: glorificai a Deus, paz na terra entre os homens. Meus irmãos, a vida de um crente, a vida de um filho de Deus deve ser uma vida de louvor. Há pessoas que elas creem que uma vida piedosa é uma vida com a fronte entristecida. Uma pessoa o tempo todo séria, uma pessoa que às vezes somente chora, às vezes não emite uma palavra, às vezes tudo que ela faz na presença do Senhor é ficar em silêncio. E a gente sabe que essas coisas são importantes na vida cristã. Nós não estamos aqui condenando esse tipo de apresentação na presença do Senhor. Nós sabemos que a primeira notícia para nós, perante o Evangelho, é reconhecermos os nossos pecados. E a partir do reconhecimento dos nossos pecados e o arrependimento, nos traz essa tristeza, nos traz essa vergonha, nos traz essa angústia no coração, porque então nós reconhecemos quem nós verdadeiramente somos. Nós sabemos que conhecer os nossos pecados nos faz conhecermos o quão afastados estamos de Deus. E isso deve entrar nos nossos corações. A tristeza deve entrar no nosso coração, o arrependimento deve entrar no nosso coração, o choro deve entrar no nosso coração. Isso tudo é importante para o nosso arrependimento. Para quem realmente é quebrantado diante de Deus e fala: eu não sou ninguém, eu não sou o Senhor da minha vida, eu não sou o Deus da minha salvação. É a gente quebrar aquela natureza que nós conquistamos em Adão, de querermos sermos os nossos próprios senhores, de sermos suficientes em nós mesmos. Isso gera uma dor porque nós estamos indo contra nós mesmos, porque a nossa natureza adâmica é buscar a nossa própria glória, é buscar conquistar tudo na força do nosso próprio braço, é buscar viver para a nossa própria vontade. Então é uma dor de morte, assim como Paulo aos Romanos fala que nós devemos morrer para a nossa velha natureza e nascer em Cristo Jesus, nascer do Espírito Santo de Deus. Mas essa morte da nossa velha natureza, ela causa sim uma dor e um sofrimento. Só que nós não podemos parar por aí, porque o Evangelho não para aí. O Evangelho da salvação não para apenas em reconhecermos que somos pecadores, que nós, em todo o tempo, as nossas vidas foram dedicadas a se rebelar contra Deus, que nós éramos inimigos de Deus. Não para no choro, na dor e no sofrimento. Agora, o Evangelho é completo quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós somos insuficientes e que nós precisamos que Deus intervenha no nosso lugar, que Deus demonstre a sua graça e a sua misericórdia para com a gente, porque se não for Ele, nós estamos perdidos, porque se não for Ele, nós não temos salvação, porque não há nenhuma poeira que nós levantamos nessa terra que é suficiente para fazer nada por nós, para apresentar nada diante de Deus.
é somente pela graça e misericórdia dele. Então, o Evangelho ele se completa nós depositando a nossa fé, a nossa suficiência em Deus para nos salvar, dependendo unicamente dele e crendo que ele enviou o seu Filho. O Evangelho, na obra de Deus, começa na sua graça, na sua misericórdia, na encarnação de Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho como homem para tomar o nosso lugar. E então, nós vemos Cristo sendo enviado. Nós vemos Cristo sendo enviado, então, tanta simplicidade. Nós vemos Cristo esperando o seu tempo, porque em tudo havia o propósito do Senhor, tudo já havia sido planejado. Às vezes, se a gente fosse olhar pelos nossos cálculos, a gente pensaria, não, se eu sou Cristo e eu quero evangelizar o máximo de gente aqui, eu já sou Deus desde menino, eu tenho 12 anos, já vou começar o ministério agora. Até eu chegar um momento, vão ser quantos anos? Vão ser 21 anos? 21 anos é muito tempo, dá para evangelizar muita gente, dá para fazer muita coisa nessa terra. Às vezes, pelos nossos cálculos matemáticos, em 33 anos, a gente vai pensar, mas 3 anos é muito pouco. 3 anos para o que Cristo queria fazer? Mas é Deus mostrando que não é segundo o que faz sentido para o ser humano, não é o segundo o que realmente é grandioso para o ser humano. É unicamente segundo o plano de Deus. É unicamente segundo o propósito do Senhor Deus, porque é Ele que está no controle. Então, Cristo, Ele cumpriu todo o seu ministério. Ele trouxe as boas novas do reino. Ele falou ao seu povo que se arrependesse. Ele curou, Ele libertou e Ele se entregou na cruz. Ele se entregou na cruz e nós sabemos que ainda poderia haver nossos olhos, nós podemos ver nos olhos dos discípulos uma dor e um sofrimento, pensando, nossa, mas durou tão pouco. Porque se passaram apenas 3 anos e aquele que nós queremos ser o nosso Salvador, o nosso Messias, morreu. Foi tão rápido, os judeus, os líderes da lei, os fariseus, os escribas, fizeram um complô, pegaram ele e entregaram para os romanos, e os romanos o mataram. E ainda, Pôncio Pilatos permitiu ao povo que escolhesse entre Jesus e Barrabás. E aquele que era para ser o seu povo, aquele que quando ele entrou, eles gritavam, Hosana, louvado seja Deus nas alturas, o filho de Davi veio entre nós, esse povo agora gritava, crucifica-o. Pensem os discípulos, meus irmãos, vendo o Filho de Deus, o nosso Messias, aquele em quem nós depositamos a nossa fé, morreu. Só que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte por nós. Cristo venceu a morte porque Ele não merecia morrer. Porque Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é verdadeiramente puro. Meus irmãos, há maior gesto de glória para Deus do que a salvação em Cristo Jesus. A maior obra que nós podemos procurar nessa terra do que o que Deus fez por nós, porque Deus escolheu por um breve momento, mas por esse momento se separar de si mesmo, se separar do seu Filho. Qual era o salário do nosso pecado, meus irmãos? A morte. E o que o pecado faz entre a gente e Deus? A separação, exatamente. São as duas coisas que nós colhemos a partir do que nós plantamos. A separação e a morte. E Cristo colheu isso no nosso lugar. Cristo, se não tivesse sido enviado para a crucificação, Ele jamais morreria. Porque não tendo pecado, Ele nunca colheria esse salário que é a morte. Cristo, se não tivesse sido enviado para a crucificação, Ele jamais seria separado de Deus. Porque Ele nunca colheria isso, esse fruto, que é um fruto do pecado. Só que Deus fez isso
Porque Cristo é o Cordeiro que se colocou no nosso lugar, que foi colocado a ser sacrificado em nosso lugar. E a morte de Cristo agradou a Deus. Subiu como aroma suave ao Senhor. O verdadeiro sacrifício. A palavra fala que o sacrifício de animais não agrada a Deus, mas que o homem se arrependa. E Cristo foi crucificado e foi morto para o arrependimento dos seus e para a salvação do seu povo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E então a nossa fé não é vã. Porque se Cristo tivesse sido vencido da morte, se Cristo tivesse até hoje deitado sobre o leito da terra, ele seria como qualquer um de nós. Teria morrido como qualquer ser humano. E seria tido entre os homens da terra. Mas ele venceu a morte. E ele venceu a morte por nós. A partir do momento que nós sabemos que a morte foi vencida, que ela não é vitoriosa mais sobre as nossas vidas, a nossa vida deve ser uma vida de louvor, uma vida de glorificação a Deus. Porque se nós não temos medo da morte, o que nós temeremos? Se nós temos a gratidão pela salvação, pelo que nós não teremos gratidão diante de Deus? Então, a vida de um povo grato é a vida de um povo que glorifica a Deus. É a isso que o povo de Deus é chamado, a louvores na presença do Senhor. Então, aqui, enquanto nós estivermos reunidos na nossa igreja, quando cada um estiver na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, nós sabemos que é importante aqueles momentos que nós entramos dentro da nossa alma e nós choramos diante de Deus, às vezes sem emitir uma lágrima, sem falar nada que alguém possa ouvir. Só que nós não podemos deixar que a nossa vida fique apenas nisso. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos ter o coração cheio de alegria. Nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos louvar ao Senhor. Quem aqui vai louvar a Deus com grande alegria lá nos céus? Mas nós não podemos esperar o céu chegar. Nós não podemos esperar a gente morrer. Porque o Senhor Jesus fala que a vida eterna é essa. Começa aqui, conhecer a Deus e ao seu Filho a quem Ele enviou. Então, para nós que já somos salvos, a vida eterna já começou. A vida de louvor a Deus já começou. A vida de glorificação ao Senhor Jesus já começou e deve ser em tudo nas nossas vidas. Deve ser nas nossas palavras, deve ser na nossa alegria, cantarmos com força, com entusiasmo, quando estamos juntos com a igreja. Meus irmãos, nós já devemos fazer isso todos os dias na nossa casa. Todos os dias. Porque todos os dias são demonstrações da graça e misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala e demonstra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso é motivo de grande alegria na nossa vida. Se todos os dias nós devemos louvar e glorificar a Deus, quanto mais aqui reunidos. Quanto mais aqui enquanto igreja, com os irmãos que nós compartilhamos a mesma fé. Com os irmãos que são chamados pelo sangue e pelo sacrifício de Cristo e que foram salvos também em Cristo Jesus, os quais nós continuaremos juntos para toda a eternidade louvando ao Senhor. Então, eu chamo, meus irmãos, a cada um de nós a buscar, a lutar, lutar contra a nossa carne. Às vezes é lutar contra a vergonha. Às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, eu vou soltar minha voz. Não, eu sou meio desafinado, eu não sei cantar. E o irmão do meu lado vai ouvir se eu desafinar, vai ficar um trem meio chato, meio estranho. Mas a gente sabe que Deus deu dons diferentes para todas as pessoas. Tem pessoas que são afinadas, tem pessoas que não têm tanta facilidade. Mas tudo em nós deve ser para a glória de Deus. E Deus já nos deu um instrumento glorioso, que são as nossas cordas vocais. Então, as nossas cordas vocais têm que ser usadas para louvar o Senhor, com alegria, com entusiasmo e para pregar o Evangelho, para falar com mansidão, para falar com domínio próprio, para falar sobre as boas novas de salvação, para em todos os lugares que nós formos, Deus ser manifestado através de uma glória que nós damos para Ele,
que as pessoas reconhecerão o nosso Senhor e Salvador. Elas reconhecerão que nós não somos mais como as outras pessoas ali do meio. Há algo especial em nós. Muitas vezes, aquele crente que a gente chama que é o agente secreto, né, o 007, ele é 007 porque ele não glorifica o seu Deus. Às vezes, nós devemos refletir. Muitas coisas que nós fazemos e deixamos de fazer na nossa vida é por falta de fé. Por falta de fé em crer que Deus está conosco. Porque se Deus se apresentar aqui visivelmente, nós sabemos que todos mudarão o seu jeito. Todos agirão de uma forma com submissão, com alegria, com gratidão, alguns com medo. Mas nós, às vezes, não vivemos dessa forma porque não cremos que Deus está com a gente todos os dias. Não cremos que Deus está com a gente em todos os lugares que nós estamos. Deus já por si só é onipresente. Quanto mais em nós que somos chamados pelo sangue de Cristo Jesus, que temos o Espírito Santo do Senhor conosco. E Ele está conosco todos os dias. Então, falta muitas vezes nós lembrarmos que Deus está conosco. Que nós não estamos apenas sendo olhados pelos nossos colegas de serviço, pelo professor, pelo chefe, nós estamos sendo olhados por Deus. E nossa vida não é para essas pessoas são passageiras. Hoje a gente está no serviço, amanhã a gente está no outro. Às vezes a gente está querendo agradar essas pessoas e, por causa disso, desagradar o nosso Salvador. Mas é para Ele que nós vivemos agora. E é para Ele que deve ser todas as ações, todas as nossas palavras. E nós não devemos ter medo. Eu, por exemplo, lá no meu serviço, a gente busca, né, ter, pela sabedoria de Deus, tanto o evangelho quanto mostrar, né, o que vem de Deus, o que agrada a Deus. É claro que a gente não pode exigir do mundano a lei do Senhor, a vontade do Senhor, porque ele não é salvo ainda, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a palavra de Deus como seu guia. Mas eu já exortei, por exemplo, o meu chefe já. E assim, eu ainda tinha todo o direito por ele se denominar cristão. Então, assim, se denomina cristão, tem que ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Então, a gente não pode ter medo. Eu já, depois dele, foi para outro chefe, já estou em outra empresa. E a gente tem que ser assim, saber que nosso único chefe é Deus. O nosso único Senhor é Deus. E não buscar se esconder da palavra, se esconder do que agrada a Deus, se esconder do louvor a Deus, para agradar as pessoas, para agradar o ser humano, porque Deus nos enviou como cartas a essas pessoas. Deus nos enviou como seus representantes nesses lugares. Então, que nossas vidas, meus irmãos, sejam uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente em Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Quem encontrar pode ler, por favor. Está aqui na tela também. Amém. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o nosso príncipe da paz. Ele é aquele que veio para nos trazer paz. Paz aos nossos corações, mas principalmente paz entre nós e o nosso Deus. Porque nós sabemos que a partir do momento que nós escolhemos pelo pecado, nós fomos feitos inimigos de Deus. Essa era a nossa realidade, essa é a realidade de todo nascido de homem e de mulher nessa terra. Todos no pecado são inimigos de Deus. E Cristo, ele veio trazer a paz. Cristo é esse príncipe da paz. Essas faixas que envolviam o bebê Jesus
são a bandeira de paz que Deus trouxe para com seu povo, mostrando que Ele escolheu ter paz com seu povo. Nós sabemos que, muitas vezes, quando há alguma inimizade, alguma dificuldade entre duas pessoas, basta elas estar no mesmo ambiente, elas já ficam incomodadas. Às vezes a pessoa pode nem se considerar inimiga, mas tem alguma desavença ali, basta estar no mesmo ambiente e já fica incomodada, não precisa trocar duas palavras. Isso é uma inimizade que está acontecendo ali. E é isso que aconteceu também, isso faz parte desse medo de Deus. Isso faz parte dessa dificuldade de estarmos na presença do Senhor, porque nós fomos feitos inimigos de Deus, nós fomos afastados de Deus. Então, Cristo Jesus é a proclamação de Deus ao seu povo, que Ele escolheu ter paz, que Ele escolheu pacificar, Ele escolheu não fazer guerra com os seus, Ele escolheu ter graça e misericórdia pelos seus filhos, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sinal. Ali onde aqueles animais comiam, nos remete também ao que foi a causa do nosso pecado. A Bíblia demonstra que o ser humano, Adão e Eva, eles escolheram um fruto para comer. O fruto que traria a eles uma pretensa glória como que de Deus. Porque Satanás falou, não, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser igualzinho a Ele. E eles escolheram comer daquele alimento para serem insubmissos, para serem melhores, maiores do que seu Criador, do que o seu Senhor. E a gente sabe que um animalzinho, ele só come aquilo que o seu mestre o dá. Quem aqui, a pessoa dá a ração para o cachorro fala, não, eu quero é filé mignon. Não, ele come a ração. Somente se você sempre dá ração. E ele não reclama. Às vezes você está cheio e demora mais a comer. O porco come a lavagem que o dono dá para ele. O cavalo come o feno. A vaca come o capim. Tudo aquilo que o Senhor de cada animal dá ao seu animal, ele come sem pestanejar. Ele é suficiente naquilo que o seu Senhor o alimenta, cuida dele. Aqui o Senhor Jesus, ele traz essa reflexão para a gente. Esse confronto entre nós, os animais que nós reconhecemos, que nós consideramos como nada perante a humanidade, e mostrando aquilo que Cristo já falou para a gente na sua palavra, que o seu alimento era fazer a vontade de Deus, que ele veio para cumprir a vontade de Deus. Esse é o sinal do verdadeiro Salvador. A gente sabe que os seres humanos, eles tinham expectativas a respeito do Messias. Por isso que muitos não creram. Eles esperavam um rei glorioso nessa terra, um grande general, que iria à frente de todo o exército de Israel e guerrear contra os romanos, porque os que estavam dominando eles no momento eram os romanos. Eles já foram dominados por muitos povos, mas o que esse povo ainda tinha dificuldade em reconhecer que o que realmente dominava eles era o pecado. O que realmente era o seu senhor, que os escravizava, que os deitava ao pó, que os matava, era o pecado. E o Senhor Jesus veio desde o início. Cada detalhe Deus cuidou para mostrar que era para a glória de Deus, para a manifestação do propósito de Deus, nosso Senhor. Então o Senhor Jesus, ele veio dessa maneira para trazer paz. Meus irmãos, eu trouxe o exemplo dos animais, eu trouxe o exemplo do trovão, e a Bíblia mostra que toda a criação glorifica a Deus. Toda a criação louva o seu Criador. O trovão, quando ele vem estrondoso e assusta a gente, e chama o raio que vai chegar, ele glorifica a Deus. O orvalho que molha a terra, que umidifica as plantas, a chuva que deita sobre a terra, a pequena aranha que tece a sua teia, a pequena formiguinha que todos os dias se levanta para trabalhar,
Os animais todos, as águas, os peixes, os pássaros, os vulcões que emergem com a sua lava, toda a criação glorifica a Deus em tudo que ela faz. A única raça que escolhe não glorificar a Deus é o ser humano. Nós fomos os únicos que escolhemos viver uma vida afastada de Deus. Nós fomos os únicos que escolhemos viver para a nossa própria glória e contestar a nossa própria criação. Nós somos criados para Deus. Nós somos criados para o relacionamento com Deus. E nós escolhemos nos afastar de Deus. Nós escolhemos não glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, meus irmãos, a criação que o homem tem tanta vontade de dominar todos os dias, de destruir todos os dias, ela nos confronta. Ela nos mostra, eu não sei quem dos irmãos aqui para se deleitar, presenciando as belezas da criação, presenciando cada coisa que acontece na terra. As flores vindo ao seu tempo, os frutos que a gente conta com ele para se alimentar. E agora o que Deus espera de nós? Isso nós não fazemos. A nossa vida tem sido pautada em glorificar a Deus. A nossa vida tem sido pautada em viver para louvor do nosso Senhor. Os animais nos dão o exemplo. A natureza nos dá o exemplo. Mas Deus escolheu a nós. Deus foi misericordioso. Deus foi gracioso para conosco. E mesmo nós não vivendo essa vida de glorificação, Ele escolheu nos salvar. Nós vemos que parte de Deus. Nós nunca podemos ter em nosso coração se levantar o pensamento que em algum momento nós escolhemos a Deus, que fomos nós que fomos atrás de Deus, que fomos nós que fizemos um cálculo matemático falando, não faz sentido, Deus deve existir, e se Ele existe eu quero ir para o céu, porque o inferno com certeza é ruim, eu não quero ir para o inferno. Não foi pela nossa razão humana, foi porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus escolheu nos resgatar. Deus escolheu vir em nosso lugar. Meus irmãos, são muitas coisas que Deus nos dá para refletirmos e vivermos na presença dEle, para glorificar Ele em tudo que nós fazemos e falamos. Deus veio nos pacificar, trazer uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode comprar. Nós sabemos que o nosso mundo está cada vez mais longe da paz. Nós sabemos que desde os inícios houveram guerras. Geralmente a gente pensa assim, né? O que não é paz é guerra. Só que a guerra ela se dá muito no contexto de nação, de povos. Mas nós devemos ver como ser humano que a guerra está dentro de cada um de nós. O ser humano ele vive constantemente inquieto. Ele vive constantemente insatisfeito. Ele luta para conquistar algo, já não lhe agrada, e ele luta para conquistar algo mais. É como um pirata dos filmes, né? Que ele vai, rouba o tesouro, enterra numa ilha e vai atrás de outro. E vai atrás de outro, e vai atrás de outro, e vai atrás de outro, porque ele nunca se satisfaz. O ser humano está sempre em guerra, porque ele não vê que a guerra dele é contra si mesmo, contra o seu pecado, contra Satanás, contra o mundo que já do maligno. E Deus, Ele veio nos tirar dessa guerra. Ele nos veio dar a paz. Paz principalmente para com Ele, porque é o principal das nossas vidas, mas paz aos nossos corações. Uma coisa que aconteceu muito engraçada comigo foi na época que eu trabalhava na Riachuelo, e eu estava indo para o bebedouro, né? Estava indo pegar água. E lá tinha dois rapazes conversando, né? E acho que eu já dei esse exemplo para algum dos irmãos, no pequeno grupo. E lá tem muitos homossexuais, né? Os dois, no caso, eram homossexuais. E daí eu fui chegando para pegar água e um deles falou, nossa, Marquinhos, eu fico admirado, uma coisa mais estranha. Parece que você tem uma paz. Parece que você tem uma paz que a gente não consegue falar, que a gente não consegue entender. Daí o outro, eu não falei nada ainda, o outro já foi logo falando.
porque o outro já tinha conversado mais também. Daí o outro, que é homossexual também, falou, é porque ele tem Jesus. É porque ele tem Jesus na vida dele. E Jesus, ele traz isso na nossa vida. É claro que a gente passa por momentos de ansiedade, é claro que a gente passa por momentos de incerteza, só que nós devemos descansar o nosso coração em Deus. Nós devemos descansar a nossa vida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que tudo que a gente precisa já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. Eu vou dar um exemplo, o que Deus trabalhou muito no meu coração a respeito dessa ansiedade, essa paz, em Mateus, do 25 ao 34, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala justamente sobre isso, para não andarmos ansiosos em coisa nenhuma. Eu sou novo ainda, mas quando era mais novo ainda, eu já tinha todo o meu futuro pela frente, já planejava um monte de coisa, já tinha tudo, cada ano o que ia acontecer e tal, né? E já pensava tudo que ia acontecer na minha vida. E nascendo num berço, assim, a gente converteu, já era criança, né? Mas já na presença de Deus. Só que o que acontece? É tudo isso na força do nosso próprio braço. É tudo isso na nossa própria suficiência. Só que Deus, quando Ele realmente começou a me trazer mais para próximo dEle, Ele me ensinou a me desprender de tudo isso e a ser suficiente nele. A não ter essa certeza plena de tudo que eu vou ter e conquistar. A descansar nele e viver na presença dele, crendo que ele vai cuidar de mim. É onde o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, 25 a 34. Ele fala, vocês não vê os passarinhos? Os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, eles não juntam em armazéns, eles não são grandes fazendeiros, eles não têm grandes commodities, mas não lhes falta alimento. Não há um passarinho na terra que se deita morto por falta de alimento, porque eu cuido de todos eles. E os passarinhos, mais para frente, o Senhor Jesus dá o exemplo, os passarinhos vocês trocam por 2 moedas. Que valor que tem os passarinhos para vocês? Os passarinhos vivem poucas semanas. Passarinhos não valem nada para o ser humano. Mas se eles têm valor para Deus, quanto mais vocês, homem de pouca fé. As plantas, as ervas do campo, que nós logo queimamos, colocamos no fogo, para nós é como palha. Deus dá uma beleza para elas que é maior do que a beleza que Salomão conquistou nessa terra. Agora, vocês acham que ficarão nus? Vocês acham que não lhes faltará a vestimenta? Deus, o Senhor Jesus, nos trouxe as coisas mais básicas da nossa vida. A gente sabe que a base da dignidade humana é ter o que comer e ter o que vestir. E ele fala, se eu cuido da natureza, de coisas que vocês consideram como nada, quanto mais de vocês. E onde ele fala, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois, trazendo outro exemplo, o Senhor Jesus, ele fala, se o pão, se seu filho pede pão ao seu pai, que é mau, ele não lhe dá pedra, quanto mais Deus que é bom. Então, Deus nos dá tudo para que nós tenhamos glória para Ele. Deus nos dá todo o cuidado que nós precisamos. Toda a glória da nossa vida deve ser para essa obra que Deus fez por nós. Essa gratidão, esse louvor. Nós não ficarmos resmungando por aí quando alguma coisa dá errada, porque nós temos tanto para agradecer. Nós não ficarmos insatisfeitos com as coisas da vida, porque nós devemos ver o propósito de Deus, o ensinamento de Deus, que tudo Deus usa para nos fortalecer. O Senhor Deus mostrou o seu grande amor para com a gente. Ele enviou o seu Filho como homem. Ele enviou o seu Filho, o destituindo da sua glória de Deus lá nos céus, onde ele era servido pelos anjos, louvado pelos anjos, glorificado em todo o tempo. E ele veio como homem. O que nós dizemos na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já reconhecemos que no céu tudo é feito para a glória de Deus. Agora nós somos os enviados dos céus na terra. Nós somos aqueles que representam os céus aqui nessa terra,
aqui em Jardim das Palmeiras, Uberlândia, em todo lugar que nós formos. Então, que assim como nós oramos, que assim também nós vivemos para a glória de Deus. Que assim também nós reconheçamos aquilo que o nosso Senhor fez por nós, em tudo que nós fizermos. Que essa seja a glória da nossa vida. Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que, perto da morte, perto do medo, às vezes, do sofrimento, eles tinham seu coração em paz, porque sabiam que tudo é para a glória de Deus. Eles sabiam que eles deviam viver para glorificar o seu Deus. Meus irmãos, como é lindo ver um crente, um verdadeiro crente até na hora da sua morte. Um verdadeiro crente até nos seus últimos dias de, às vezes, ali dor, de sofrimento, de paliativo, ele glorifica a Deus. E as pessoas que estão em volta, elas não entendem. Os médicos, enfermeiros, as pessoas, até nós que somos crentes, nós ficamos admirados em ver tamanha paz de alguém que está doente, de alguém que está sofrendo, de alguém que está à beira da morte. Então, em tudo, nós glorificarmos a Deus. Esse é um motivo de grande festa. Esse é um motivo de grande alegria. Nós, essa semana, celebraremos o Natal, né? E que nós façamos distinção desse mundo. Nós sabemos que é muito bonito, todas as decorações, é lindo, as nossas casas ficam enfeitadas, mas o que mais deve brilhar é o Natal verdadeiro dos nossos corações. E esse não deve ser escondido. E esse não deve ser colocado num quarto esperando uma vez por ano. Esse deve ser todos os dias. O Senhor Jesus só morreu na cruz como homem no nosso lugar porque Ele veio como homem. O Senhor Jesus começou a sua obra se encarnando. Nessa simplicidade que a gente reconheceu, fora dos palácios, numa manjedoura. E Ele, a gente sabe que passou o que a gente passa também. O Senhor Jesus, como bebezinho, deu trabalho para Dona Maria e o Senhor José também. Tinha que limpar o bumbumzinho dele, né? Fazer sujeira, pedia também. Tudo que o ser humano passa, ele também passou. Que vergonha, né? Que vergonha que nós podemos pensar, né? Para o Deus encarnado. Só que Deus escolheu que o seu filho passasse por tudo isso, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Oi. Sim. Sim, vamos orar. Alguém mais? Quer falar ou perguntar alguma coisa? Quer comentar? Amém, meus irmãos. O anjo falou o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que cada um de nós lembremos todos os dias que Deus quer o nosso bem, que Deus está cuidando de nós. Se Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, é porque Ele quer o nosso bem. Que as coisas que surgem do nosso dia não apaguem essa luz, essa glória. E às vezes a gente pensa, não, mas será que Deus está comigo? Será que Deus está do meu lado? Será que Deus quer o meu bem? Será que Deus quer comigo? Deus quer o nosso bem. Ele enviou o seu Filho para demonstrar isso. E é a maior demonstração do seu amor, da sua bondade, da sua glória para nossas vidas. Pastor Hugo, quer falar? Sim.
Sim. Sim. Sim. Exato. Assim como assim assim como o pastor Hugo falou, a irmã Roberta também falou, né? A gente vê esse casal plenamente vivendo para a glória de Deus. Porque pensem em vocês, meus irmãos, o cuidado que os pais almejam pelos seus filhos, né? O pai sempre quer o melhor para o seu filho. E imagina Maria naquela situação, ali nas dores de parto, quase chegando às contrações e fica naquela angústia, porque não tinha nem, estava tudo lotado, não tinha nem lugar para repousar, e daí vê o Salvador do mundo, vai nascer num lugar como esse. E daí, assim como o pastor Hugo falou, ela já também sabia que o seu filho viria à terra para morrer, para padecer. Imagina a dificuldade de uma mãe conceber isso, conceber que seu filho já vem com o propósito de morrer. E ela suportou tudo isso para a glória de Deus. E ela cuidou do Senhor Jesus. José também. José é um homem temente ao Senhor, obediente. Deus falava, ele fazia na hora. Deus apareceu em sonho para ele, ele já levantou de madrugada, pegou Maria e o bebê Jesus, já levantou e foi para onde Deus mandou. Um homem totalmente sensível à voz de Deus. Um casal exemplar para nós. Um casal que vivia para o propósito da vontade de Deus. E eles são exemplo para nós individualmente, como casais nessa terra, como servos e filhos de Deus. Sabiam que a glória da vida deles estava no seu Filho, no Filho de Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para orarmos e finalizarmos. Hoje nós teremos a cantata, né, de Natal, com as nossas crianças aqui, celebrando o Natal. Que nós possamos celebrar com alegria, juntos com ela, né? Com elas, mostrando para elas que nós estamos felizes com o Natal, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo exemplo para elas, né? Porque as nossas crianças, elas observam muita gente. Então, às vezes, se a gente achar, desconfiar, nossa, mas essas crianças estão desanimadas lá na frente, que adultos será que elas estão observando? Então, que nós sejamos exemplos para nossas crianças, que nós venhamos com o coração já preparado, né, para glorificar a Deus. E o pastor Fábio, ele está em Uberaba, né? Ele pediu para avisar. À noite ele estará conosco. E vamos orar ao Senhor, orando também pelas vítimas, né? E agradecendo a Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor manifestou o seu grande amor para conosco, enviando o seu Filho. Senhor Deus, como ser humano, pequeno, frágil, Senhor Deus, passando por dificuldades nessa terra, por dores nessa terra, e para suportar a pior das dores, que é a condenação, que é o afastamento, que é a morte, diante do Senhor em nosso lugar, Senhor Deus. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque em momento nenhum o Senhor desistiu de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque em momento nenhum o Senhor escolheu nos fulminar ao nosso pecado, mas o Senhor escolheu ter misericórdia e paz para conosco, Senhor. Obrigado porque é pela tua misericórdia que nós estamos aqui, é pelo amor do Senhor que nós nos reunimos. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a termos corações cada vez mais alegres, cada vez mais gratos, cada vez mais que glorificam o teu santo nome. Senhor Deus, não deixe, Pai, que as nossas vidas se tornem vidas apáticas, vidas desanimadas, vidas que se acostumam com a palavra do Senhor, com a igreja, e se esquecem do Evangelho, Pai. Todos os dias, o teu Evangelho, a tua salvação deve ser aquilo que nos faz levantar, aquilo que nos fortalece na nossa vida, aquilo que nos direciona e nos ilumina, Pai.
Obrigado, Pai, porque nós celebramos o Natal e glorificamos a Ti pelo Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor fez que tudo quanto o Senhor planejasse se cumprisse, independente de nós. E o Senhor fortaleceu aqueles que o Senhor levantou, assim como nós mencionamos Maria, José, Pai, e todos os outros que o Senhor usou para proclamar o Evangelho do Senhor. Que assim nós possamos dar continuidade, Senhor Deus, dessa proclamação do Evangelho, do verdadeiro Natal, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, nós aproveitamos também para interceder pelas famílias daqueles mortos naquele acidente, ó Pai, indo para Teófilo Otoni, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que num tempo de festa, de alegria, algo desse porte, ó Pai, ele carrega tanta dor e tanto sofrimento, Senhor Deus. Nós te pedimos a Tua graça e misericórdia sobre esses corações enlutados, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, ó Pai, que esse mundo não pode oferecer. Que eles encontrem em Ti, Senhor Deus, o consolo real. Que eles encontrem em Ti, ó Pai, o verdadeiro descanso, Senhor Deus. Senhor Deus, cuide do nosso povo, cuide da nossa nação, que nós sejamos a luz desse mundo, que nós sejamos o sal dessa terra e que nós glorifiquemos a Ti em todos os dias, ó Pai. Senhor Deus, abençoe o pastor Fábio, a sua família que está em Uberaba, abençoe cada um das nossas famílias, ó Pai, aqueles que estão viajando, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir, ó Pai, esteja nos fortalecendo na comunhão dos santos, ó Pai, e nos iluminando neste domingo. Que nós possamos ter um domingo glorioso na presença do Senhor e logo mais nos reunirmos à noite para juntos, ó Pai, mais uma vez, bendizermos e louvarmos o Teu nome e cultuarmos ao Senhor, ó Pai. Senhor Deus, é no santo nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço, Senhor Deus, e peço perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe cada um. Vamos com a graça do Senhor Jesus. Amém. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo.